Thank you for tuning in to Faith Connection. Хочу щиро подякувати вам, що ви були разом з нами в цій програмі. Obrigado por estar conosco na Conexão da Fé, onde nós estamos ajudando vocês a conectar com Deus. Que alegria podemos servir ao nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje nós podemos abrir as Escrituras e aprender um pouco sobre princípios bíblicos. O meu nome sou pastor Brian, pastor da Igreja Batista Compaixão, em São Paulo. E dou graças a Deus que Ele tem me dado a oportunidade de o servir aqui no Brasil como pastor. Deus é tão bom, Deus é tão maravilhoso para conosco. Hoje eu quero que nós pensamos sobre esse assunto, um assunto que nós usamos todo dia, fazendo decisões. Toda manhã eu decido se eu vou levantar com o meu alarme ou se eu vou ficar naquela cama um pouco mais. Toda manhã eu decido o que eu vou comer. Toda manhã eu decido, ou todo dia eu decido, toda manhã o que eu vou vestir. Todo dia nós temos multidões e multidões de decisões nas nossas vidas. Vemos aqui nas Escrituras, em Joel capítulo 3, versículo 14, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. Então aqui nós vemos simplesmente vale de decisão, nós vemos muitas vezes nós temos decisões para fazer e simplesmente por porcentagem, é claro, temos a oportunidade em cada decisão de fazer uma boa decisão, mas infelizmente também temos a capacidade de fazer uma decisão errada. E tem um monte de decisões que não é só duas decisões ou duas opções. Nunca devemos fazer uma decisão ou tomar uma decisão entre o bem e o mal. Nós devemos sempre fazer decisões entre o bom e o melhor, ou tentar pelo menos. Mas aqui nós vemos que diariamente nós estamos fazendo decisões e, claro, mais decisões que nós tomamos, mais decisões que nós fazemos com porcentagens ou mais frequência ou mais possibilidade é que nós vamos fazer uma decisão errada. Então, o que eu quero que nós pensamos hoje é que quando nós fazemos decisões, ela é baseada em várias coisas, mas cada decisão que nós tomamos tem a capacidade, ou tem o potencial de tomarmos uma decisão errada. Hoje eu quero que nós colocamos algumas coisas em prática para que nós não temos que fazer tantas decisões, para minimizar as decisões que nós fazemos. Através das Escrituras, nós vemos várias pessoas fazendo boas decisões. Nós vemos, é claro, decisões de Ruth. Ruth era uma moabita e ela decide a seguir o povo de Deus e deixar que o povo e o Deus, a sua sogra, o tornasse o seu próprio povo. E ela aceita a Cristo, ela aceita o Deus Jeová e ela se torna ali, ela fica na linhagem de Jesus Cristo. Uma boa decisão. Noemi pediu para que ela voltasse, pediu para que ela ficasse ali na cidade e que ela não viesse para Judá com ela ou para Belém com ela. Mas não, a Ruth decidiu fazer uma boa decisão lá. Naquela decisão, por causa daquela decisão, ela se tornou uma das mulheres na linhagem de Jesus Cristo, uma das poucas mulheres que nós temos mencionados por nome na linhagem de Jesus Cristo. Uma boa decisão. Uma decisão que afetou a sua vida muito bem. Ela era pobre e acabou casando com uma pessoa muito rica. E então aquela decisão não somente trouxe bênçãos espirituais para ela, mas trouxe bênçãos materiais para ela. E nem toda boa decisão vai trazer, é claro, os dois aspectos. Mas a Ruth, ela fez uma boa decisão e por causa daquela boa decisão, a linhagem de Jesus Cristo agora também caiu sobre ela. Jesus Cristo, é claro, fez uma decisão para nós, uma decisão maravilhosa. Nós sabemos que quando ele estava indo para a cruz, nós vemos que ele estava ali chorando e rogando a Deus, né? Pedindo e orando a Deus, angústia, sabendo que estava para vir. E naquele dia, ele ali orou, não a minha vontade, mas a sua seja feita. E a decisão que ele tomou ali, a decisão de ficar naquela cruz, para ele, é claro, foi
um grande dor, grande sofrimento, mas para nós uma grande vitória. E agora nós podemos ter a salvação em Jesus Cristo, porque Ele decidiu naquele dia de continuar a fazer a vontade de Deus, mesmo que Ele não queria ir para a cruz, mesmo que Ele queria que aquele cálice seja passado, que Ele não precisaria tomar daquele cálice, sendo a morte na cruz. Mas Ele fez a vontade de Deus e nós também devemos fazer a vontade de Deus. Então aqui nós temos a Ruth fazendo uma boa decisão, e por causa daquela boa decisão, ela foi colocada na linhagem de Jesus Cristo. Nós temos aqui Jesus Cristo também fazendo uma boa decisão. E por causa daquela decisão, Ele alcançou o que Ele queria, que era poder estar conosco ou providenciar uma maneira onde que nós poderíamos estar com Ele para o resto da eternidade. Então Jesus Cristo morreu naquela cruz. E para aqueles dias foi horrível para Ele fisicamente, emocionalmente e até espiritualmente. Ele foi a única vez na vida dele que ele foi rompido com o relacionamento com Deus. Então, uma dor horrível, mas aquela decisão transformou o mundo, transformou as nossas vidas que aceitamos a Ele. E também nós temos Abraão, que tomou uma boa decisão. Jesus Cristo, ou Deus, vem a ele e pede para ele sair e ir para uma terra que ele não conhecia. É claro, nós sabemos que Abraão aceitou aquele convite. Ele fez uma decisão de não ficar ali com seus pais, não ficar ali naquela terra onde que ele estava, mas sair e ir numa direção que ele nem sabia onde que ele estava indo. Mas por causa daquela direção, Deus o fez o pai do povo de Deus. Deus o fez o pai do povo de Israel. Deus fez com que a linhagem dele fosse grandemente abençoada. E também, é claro, ele ficou na linhagem de Jesus Cristo. Então, através das Escrituras, nós podemos ver, vez após vez, pessoas fazendo boas decisões. Mas também nós podemos dar uma olhada nas Escrituras e nós podemos ver pessoas que fez decisões horríveis. Nós vemos Sansão. Sansão, infelizmente, ele decidiu se casar com pessoas que não eram do povo de Deus, mulheres que não eram agradáveis a Deus. E as coisas que ele fez, as decisões que ele tomou, acabou levando o poder de Deus sobre a sua vida. Ele era um juiz, era um homem que Deus tinha escolhido para lutar contra os filisteus, para ajudar o povo de Deus a ter vitória ali. Mas infelizmente ele continuou lutando com os filisteus, mas ele pegou mulheres que não agradavam a Deus. Ele começou, através disto, os filisteus conseguiram cortar o cabelo dele, descobriram onde que era o poder dele, né? O poder de Deus que estava sobre ele era por causa dos votos que ele tinha feito. E naqueles votos eles não eram para cortar o cabelo. Então, quando eles cortaram o cabelo de Sansão, ele perdeu o poder de Deus sobre a sua vida. E sabemos que eles tiraram os olhos de Sansão. Então, Sansão agora está sem o poder de Deus na sua vida, está sem o poder físico também na sua vida. Ele agora está cego ali, sempre sendo zombado e fazendo o trabalho de um escravo para o povo que era para ele estar conquistando. Uma decisão horrível. E sabemos que acaba tirando a sua própria vida. Ele acaba, sim, matando um monte de filisteus nas últimas horas da sua vida ali, destruindo aquele prédio. Mas por causa da sua decisão, nós vemos que ele perdeu a visão, ele perdeu o poder de Deus. Agora a força começa a voltar, ele consegue destruir aquele templo, aquele prédio onde que eles estavam festejando e zombando ele e o seu Deus. Mas nós vemos que ele também perdeu a sua vida. Então, decisões bíblicas, algumas boas, algumas ruins. Deus nos dá as suas escrituras e muito dela é para nos mostrar exemplos de como viver. Alguns exemplos de como viver corretamente, outros exemplos de como nós devemos evitar. E Sansão é um exemplo de o que nós devemos evitar, certas coisas que nós devemos evitar. Claro, nós temos Davi, fez boas decisões e também fez decisões ruins. Uma das decisões, ele perdeu a sua pureza, perdeu o seu filho, a sua família foi destruída por causa de certas decisões que ele fez. E outras decisões que ele tomou, é claro, ele, por causa do começo, né, quando ele era jovem, muitas decisões que ele tomou, o levou a ser o rei perante o povo de Deus. E o melhor rei que Israel teve. Então, decisões, na Bíblia nós vemos boas decisões, nós vemos decisões que são ruins. E nós também vemos na palavra de Deus decisões que parecem ser boas, mas na realidade elas não são boas.
Por isso que nós temos que ter sabedoria, por isso que nós temos que ter princípios bíblicos que nos guiam nas nossas vidas, por isso que nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Porque tem certas decisões que parentam ser boas, que parecem na aparência, quando nós tomamos ou fazemos elas, que elas seriam boas. Às vezes as decisões parecem para nós que seriam boas, outras vezes decisões para outras pessoas que nós estamos tomando, parece para eles que seriam boas decisões. E nós temos exemplos em Ananias e Safira. Nós vemos que pessoas naquela época estavam vendendo suas propriedades e dando ali para a igreja. E não é algo que eu necessariamente recomendo, mas ali tinha certas pessoas com necessidade, tinha certas pessoas com várias propriedades, então estavam ajudando ali a igreja. E eles queriam ser reconhecidos. Deus não tinha pedido para eles venderem a sua propriedade e dar para a igreja, mas eles decidiram vender a sua propriedade, dar uma porcentagem, a quantia do que eles ganharam da venda, mas não dar por inteiro. Agora, isso em si não era errado, não tinha problema. Deus não tinha pedido para eles vender o terreno em primeiro lugar, então se eles queriam vender e dar tudo para a igreja, beleza. Se eles queriam vender e dar metade para a igreja, beleza. Se eles queriam vender e não dar nada para a igreja, também não tinha problema nenhum. O problema não foi que eles não deram tudo, o problema foi que eles deram uma porcentagem, mas mentiram para o apóstolo Pedro e falaram que eles estavam dando tudo que eles receberam para aquela propriedade. Então, uma decisão que para as pessoas ao redor, as pessoas que estavam ali, parecia ser uma boa decisão, parecia ser uma decisão que agradaria a Deus. E para as pessoas ao redor que não tinham o Espírito Santo, parecia que eles estavam fazendo uma grande coisa. Mas Pedro ali falou, você mentiu para o Espírito Santo. E os dois perderam a sua vida naquele dia. Por quê? Decisões que podem aparentar boas para nós, ou decisões que podem parecer boas para as outras pessoas ao nosso redor, mas elas não são boas decisões. Nós temos a decisão da Eva. Quando ela foi tentada por Satanás, uma das coisas que Satanás falou para ela é que ela seria como Deus. Que ela conheceria o bem e o mal, e Deus conhecia o bem e o mal, então ela seria como Deus. Foi o que Satanás, uma das coisas que Satanás usou para tentar a Eva. A Eva, quando ela olhou naquela árvore, ela viu uma árvore e a comida parecia ser boa, a fruta parecia ser bom para a comida, parecia ser interessante para o conhecimento, né? Daria conhecimento para ela que ela não tinha. E para ela, uma das coisas que ela estava tentando fazer aqui, e é algo que nós queremos fazer, é tentar ser como Deus. Então, Satanás convenceu a Eva que, através de desobedecer, e desobediência nunca traz nós perto de nosso Deus, mas Satanás convenceu a Eva que a desobediência aqui o faria mais como o nosso Deus. E nós devemos estar querendo ser transformados na imagem de Jesus Cristo. Nós devemos estar sempre mais e mais perto do que Ele é, de quem Ele é e como Ele é. E essa é um bom desejo, mas a decisão não foi uma boa decisão. Parecia para a Eva que era uma boa decisão. Vai me ajudar a ser mais como Deus. É claro, era uma mentira de Satanás, mas a decisão parecia ser uma boa decisão. Mas não era. Nós vemos então em Atos 21, mais uma decisão que nós vamos ver. Em Atos 21, 4 nós vemos, e achando discípulos, ficamos ali 7 dias, e eles, pelo Espírito, diziam a Paulo que não subisse a Jerusalém. Agora, note aqui nesse versículo, nós temos o Espírito. Note que a primeira letra do Espírito é em maiúsculo. Então aqui nós vemos que está falando sobre o Espírito Santo. Às vezes quando nós vemos a palavra Espírito e é minúsculo, então é o nosso Espírito, é a nossa vontade que nós queremos aqui, o nosso Espírito. Mas aqui nós vemos que está falando sobre o Espírito Santo. Então o Espírito Santo está falando através dos discípulos para Paulo não ir para Jerusalém. Agora, a história não vamos levar o tempo de olhar nela inteira, porque não é o objetivo, mas na história o apóstolo Paulo está querendo ir para Jerusalém para ver pessoas salvas, para ver os judeus salvos. Deus queria que ele trabalhasse com o gentio e não com o judeu. Cristo tinha trabalhado através da vida do apóstolo Paulo. Paulo já tinha
com a ajuda de 12 homens e de outras pessoas, tinha visto em 2 anos que toda a Ásia ali tinha ouvido falar sobre a plano da salvação, todos tinham ouvido sobre Jesus Cristo em um tempo de 2 anos. Mas depois desses 2 anos, o apóstolo Paulo está querendo descer para Jerusalém para conversar com os judeus, para tentar ganhar o judeu para Jesus Cristo. E aqui o Espírito Santo, através dos discípulos, e não é a única passagem que nós temos que o Espírito Santo está falando para Paulo não ir para Jerusalém, pois ele seria encarcerado, e Paulo foi. Por que Paulo foi? Paulo foi porque ele queria ganhar almas, ele foi porque ele queria que o judeu fosse salvo, ele foi porque ele queria ver avivamento em Jerusalém. Agora, se as pessoas não sabiam que o Espírito Santo estava falando para ele não ir para Jerusalém, pareceria ser uma boa decisão. Uma decisão para ver almas salvas, uma decisão para pregar o Evangelho, uma decisão para trabalhar para Cristo. Mas não, a decisão em si não era correta, não era boa. Parecia para as pessoas que não conheciam esses discípulos que estavam falando através do Espírito Santo para não ir. Parecia ser uma boa decisão. E para nós que olhamos sem toda a informação, sem saber que o Espírito Santo falou para ele não ir, parecia ser uma boa decisão. Mas a realidade é que parecia ser uma boa decisão, mas não foi uma boa decisão. Então tem várias decisões, ou tem decisões que nós podemos tomar que são más decisões. São obviamente decisões erradas, são decisões que vão atrapalhar as nossas vidas, vão destruir as nossas vidas, ou são decisões que são pecaminosas. Tem outras decisões que são boas decisões, decisões que vão afetar não somente as nossas vidas, mas as gerações próximas. Então tem decisões que afetam o futuro drasticamente. A Ruth, a linhagem dela, nós temos a linhagem dela cai em Davi e depois, é claro, continuando geração após geração, nós finalmente chegamos a Jesus Cristo. Então, a decisão da Ruth foi uma decisão que muito tempo depois ainda estava sendo uma bênção para não somente ela, mas para a linhagem dela. Então, nós temos decisões que fazem grande impacto nas nossas vidas. Nós temos decisões que fazem grande impacto na vida de outras pessoas. Abraão, é claro, nós temos outro exemplo, fez uma decisão maravilhosa e foi colocado na linhagem de Jesus Cristo, foi colocado na linhagem sendo o pai de Israel, mas ao mesmo tempo ele fez uma má decisão. Não confiou em Cristo e Deus e desceu para o Egito por causa da fome que estava passando na terra onde que ele estava. Cada vez que nós vemos alguém indo para um outro local por causa da fome, nós vemos isso também no livro de Ruth, onde que pessoas estão saindo da onde que Deus quer que eles estão e indo geralmente é para o Egito, por causa da fome. É uma decisão ruim e acaba destruindo muitas coisas. Mas Abraão, ele desce lá e, por causa daquela decisão, ele traz consigo uma escrava do Egito e aquela escrava acaba sendo engravidada por ele. E aquela escrava acaba sendo a mãe das nações que nós vemos hoje batalhando contra Israel. Então, não somente centenas de anos depois, mas milhares de anos depois, 4.000 anos depois, 3 anos mil depois da decisão de Abraão, nós temos aqui até hoje, Israel ainda está batalhando com essas nações. Por quê? Por causa de uma decisão horrível com a vida de Abraão. Então nós temos decisões nas nossas vidas e as decisões são críticas, nós temos que fazer as decisões corretas. E para facilitar fazendo as decisões corretas, nós queremos e devemos descobrir como nós podemos fazer decisões sem ter que fazer decisões. Note comigo em Hebreus capítulo 5, versículo 12. Porque, devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. Agora, primeiros rudimentos aqui, os princípios, a base, as primeiras coisas. Então, princípios. Princípios é a palavra que nós usamos para várias coisas, mas os princípios é os começos, a base, bons princípios fazem boas decisões. O que eu quero fazer na minha vida é colocar bons princípios na minha vida, onde que aqueles princípios fazem a decisão para mim
e eu não preciso eu não preciso tomar a decisão. Dessa forma, se o princípio é bom, se o princípio é baseado na palavra de Deus, eu tenho a garantia que aquela decisão vai ser feita corretamente. Então, eu não estou fazendo uma decisão, o meu princípio está fazendo uma decisão. Por exemplo, a palavra de Deus nos ensina em Hebreus que nós devemos estar sempre nos cultos, né? Devemos estar sempre na congregação que Deus tem nos dado. Então, um dos princípios que nós vemos é que Deus quer que nós sejamos fiéis para os cultos. Então, o princípio que eu tenho colocado na minha vida, que faz a decisão para mim, é quando tem culto, eu estarei lá. Se as portas da igreja estão abertas, eu estou lá. Então, no domingo de manhã, é claro, eu sou pastor e é um pouco diferente, mas antes de ser pastor, no domingo de manhã, eu não precisava decidir aquela manhã se eu ia para a igreja ou não. O meu princípio tomava aquela decisão para mim. Por quê? Porque o culto ia estar em andamento e era dia de culto, então eu estaria lá, porque a minha decisão está sendo feita por princípios. Então, domingo à noite, quarta-feira à noite ou quinta-feira à noite, dependendo na igreja e quando é os cultos que eles têm. Se o culto está em andamento, eu estou lá. Então, meus princípios fazem aquela decisão para mim. Eu não quero fazer uma decisão errada, então eu quero fazer menos decisões e aumentar as minhas chances que todas as minhas decisões são melhores do que elas poderiam ser. Então, o que eu quero que nós pensamos hoje é que sim, nós temos que fazer boas decisões e sim, nós temos que ter a sabedoria para fazer as decisões, mas que nós possamos colocar e parar e estudar e colocar princípios nas nossas vidas que nos ajudam para que nós não precisamos fazer todas as decisões, mas deixar que os nossos princípios fazem várias delas para nós. Então, pense, pegue as escrituras e pegue certos aspectos da sua vida e começa a montar princípios bíblicos para controlar a sua vida. Com os nossos filhos, quando nós estávamos criando os nossos filhos, nós decidimos biblicamente, sentamos biblicamente como nós iríamos criá-los e quando eles fizessem certas coisas, o que nós faríamos com aquelas coisas. Então, quando aquelas coisas surgiram, quando eles fizeram aquelas coisas, nós não precisávamos pensar, nós não precisávamos decidir naquele instante o que nós faríamos. Não, os princípios já estavam ali colocados, os princípios que governaram de como nós criaríamos nossos filhos. Então nós sentamos, eu e minha esposa, nós sentamos e colocamos colocamos várias regras para nós e para os nossos filhos de como nós iríamos criá-los. E deixamos que aquelas regras, deixamos que aqueles princípios bíblicos controlassem como nós fizemos as nossas decisões ali. Então facilitou muito. Deu uma constância, deu onde que sempre era a mesma coisa e os filhos sabiam que ia ser a mesma coisa, a decisão sempre seria a mesma, a consequência sempre seria a mesma. Então, na criação dos nossos filhos, nós colocamos princípios ali, deixamos que aqueles princípios controlassem as nossas decisões. Muitas vezes, nós tentamos deixar os nossos pensamentos naquele instante decidir por nós. E vem um dia onde nós estamos mais fracos espiritualmente e a decisão surge, o tempo para uma decisão surge e nós fazemos uma decisão que é mais fraca. Em vez disso, senta, quando você está forte espiritualmente, pega essas escrituras, estuda ela e coloca em prática, decide, vê os princípios e deixa que aqueles princípios governam a sua vida. Então, um dos princípios, novamente, que eu tenho é que quando as portas da igreja estão abertas, quando os cultos estão em andamento, que eu estarei lá. Não atrasado, mas cedo. Um dos meus princípios também não é chegar no horário, é chegar antes do horário. Por quê? Porque tem dias que vai ter dificuldades. Tem dias que o tráfego vai ser mais complicado, talvez. Ou tem dias que eu vou ter um pneu furado. Então, se eu tenho decidido que eu sempre vou chegar cedo nos cultos, aqueles dias onde que eu tenho problemas, onde que eu tenho dificuldades, e eu ainda, mesmo assim, ainda vou estar chegando nos cultos no horário. Então, essas decisões não são feitas por mim, são feitas pelos meus princípios. As decisões de criar meus filhos, de como criá-los, decisões financeiras. Um dos princípios financeiros que nós colocamos na nossa família é que qualquer compra grande, qualquer compra além de uma certa quantidade, que nós nunca fazemos num instante.
Eu nunca vou para uma loja, eu nunca vou comprar uma casa, nunca vou comprar um carro, nunca vou comprar até coisa muito menor do que isso, mas eu nunca vou comprar uma coisa grande, até um computador e outras coisas. Eu nunca vou comprar um computador naquele instante que eu olho pela primeira vez. Eu quero dar tempo para fazer aquela decisão, tomar tempo para aquela decisão. Então, quando eu busco uma casa, ou quando eu busco um carro, ou quando eu busco um computador, eu dou uma pesquisa. Primeiro, não é o primeiro que eu olho, talvez seja o primeiro que eu olho, mas eu olho em mais do que um sempre. Olho, comparo com o preço do computador nessa loja, comparo o preço do computador nessa outra loja, comparo o que ela tem disponível, e depois eu vou para casa, eu oro. Sempre espero pelo menos um dia, no mínimo um dia, dependendo da quantidade, mas espero pelo menos um dia, para que aquela compra não seja uma reação, para que aquela compra não seja algo que eu não necessito. Então, se eu for por uma loja, eu ver uma coisa, que beleza, e se eu comprasse, naquele próximo dia talvez eu possa parar e pensar, ixi, eu não tinha dinheiro para isso na realidade. Eu não tinha a necessidade dessa compra. Mas porque eu comprei no instante, a minha decisão acabar sendo uma decisão errada. Então, qualquer compra grande, eu tenho o princípio que eu não faço ela de imediato. Agora, uma coisa pequena, R$5, sim, eu posso ir lá e comprar sem esperar para o próximo dia. É claro, nós também, quando nós vamos para fazer compras na loja, nós temos uma lista já colocada em ordem do que nós vamos comprar. Porque eu não quero fazer essas decisões, eu quero que elas já sejam feitas para mim. Então, com o tempo, eu posso, em casa, eu e minha esposa, podemos dar uma olhada do que nós temos, o que nós precisamos. Depois nós podemos ir para a loja, está escrito, está na lista. O que está na lista nós compramos e tentamos deixar o que não está na lista fora. Então, princípios, deixa os seus princípios, pega princípios, monte princípios para que você possa viver uma vida onde que você não está fazendo decisões erradas. Se nós vamos fazer decisões simplesmente quando elas surgirem, se nós vamos fazer decisões simplesmente porque quando o tempo vier, nós podemos estar cansados fisicamente, nós podemos estar cansados emocionalmente, nós podemos estar cansados mentalmente, podemos estar cansados espiritualmente, quando o tempo daquela decisão vier. Então, deixe que nós aprendemos os princípios, deixe que nós corremos atrás dos princípios e deixe que aqueles princípios governem as nossas decisões. Não a nossa mente, não como nós estamos sentindo naquele momento, mas os princípios, deixe eles nos governar. Um dos princípios que eu tenho é para nunca estar a sós com uma mulher, a não ser minha esposa. Por quê? Porque eu não quero ser tentado. Eu não quero cair no pecado. Eu quero que os meus princípios me ajudem a fazer boas decisões e que os meus princípios me ajudem a prevenir más decisões. Então, eu espero que este estudo possa nos ajudar a tomar um tempo para sentar e começar a montar princípios nas nossas vidas. Sim, nós ainda vamos ter que fazer decisões, mas que nós possamos fazer menos decisões erradas, que nós podemos deixar princípios bíblicos governar a forma que nós vivemos, a forma que nós decidimos as coisas nas nossas vidas. Espero que esse estudo tenha sido uma bênção, tenha sido uma ajuda para vocês. Não se esqueça, Deus é bom todo o tempo Deus é bom, e que Deus possa abençoar a vida grandemente e que as suas decisões possam ser agradáveis a Ele. Deus te abençoe. Obrigado por se ajuntar a nós na Conexão da Fé, onde nós te ajudamos a conectar a Deus.